E aí pessoal, boa noite. Venho de gravar mais um vídeo para o nosso canal. E o nosso vídeo de hoje vai tratar sobre um assunto que é importantíssimo. E ele é de uma forma geral, muito importante para todo mundo. Já disse para todo mundo que o nosso intuito não é tratar sobre religião, qual é a religião melhor, qual é a religião que salva, não. O nosso discurso é simplesmente mostrar de uma forma bem básica o que é a teologia. Não cheguei a falar num dos primeiros vídeos que nós falamos que a teologia ela não é do cristianismo. A teologia ela não visa estudar o Deus do cristianismo. A teologia, inicialmente, ela falava sobre o estudo sobre os deuses, sobre qualquer divindade. Então, quando nós falamos sobre teologia, nós estamos falando sobre sagrado, sobre Deus, sobre aquele que é maior do que todos, e assim a gente acredita, ok? Então hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. E qual seria o tema do nosso assunto hoje? Bibliologia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a Bíblia. Né? A Bíblia tem na sua raiz etimológica biblion, ou tabiblion, que é um termo grego que significa os livros. E que livros foram esses? Foram os livros que o judaísmo disse que eram sagrados, fez a afirmativa dizendo que era sagrado, os livros de Moisés, os livros da lei, os livros dos profetas, os escritos sagrados, e acrescentou-se algumas coisas também do cristianismo. Cristianismo esse que nós falamos num vídeo passado, que ele nasceu do judaísmo e por muitos anos ele foi uma seita judaica, uma seita do judaísmo. Então, a Bíblia é isso, é um resumo de livros que são sagrados para o judaísmo, livros que são sagrados para o cristianismo e que foram compilados ao longo dos anos por homens que disseram que esses livros eram sagrados. A Bíblia ela é um livro tão importante, nós chamamos de Bíblia Sagrada, né? Para o cristianismo ela é uma Bíblia Sagrada, que ela é o compilado de livros que contém a revelação de Deus, ou seja, toda a revelação progressiva de Deus que se desenvolveu ao longo dos tempos, que foi revelado ao homem, a Bíblia contém. Desde a criação do homem, a sua origem, desde os primórdios das civilizações mais antigas, a um pouco antes do que nós vivemos hoje, um pouco da atualidade, alguns anos atrás. Então a Bíblia ela sempre é um livro atual, dependendo do ponto de vista que você lê essa Bíblia sagrada, para que nós chamamos de sagrada por causa do cristianismo. Então a Bíblia é isso, ela é uma regra de fé. E para o cristianismo, a Bíblia, além dela ser uma regra de fé, é o que dita o modus vivendi de todo cristão. Todos aqueles que são chamados de cristão, que usam a Bíblia, né? Porque a Bíblia ela tanto é usada pelo cristianismo de maneira geral, mesmo com algumas mudanças, ela vai ser utilizada pelo cristianismo do ramo protestante, do ramo católico apostólico romano e do ramo ortodoxo, e em todas as igrejas do Brasil e do mundo afora, sejam copta, sejam o que for, a Bíblia Sagrada vai ser utilizada. E quando ela é utilizada pelo fato histórico, porque a Bíblia é histórica, pelo fato religioso, porque a Bíblia contém partes religiosas na sua maioria, e por causa da revelação de Deus, nós damos uma importância para a Bíblia Sagrada muito importante. Ela é demasiadamente importante para nós. Então a Bíblia é isso, queridos. É o que contém a revelação de Deus, ou seja, é a palavra de Deus chamada pelo cristianismo. Ok? E dentro da teologia, nós vamos dizer que a Bíblia Sagrada ela contém vários aspectos. Alguns ramos da teologia vai dizer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Alguns ramos da teologia vai dizer que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus, ou seja, Deus se revelou e muitas das coisas que Deus se revelou foram escritas. E alguns vão dizer que a Bíblia Sagrada reflete a palavra de Deus. E cada um desses argumentos vai dizer alguma coisa acerca dessa Bíblia Sagrada. Ou seja, alguns vão dizer que ela é totalmente sagrada, porque ela contém tudo de Deus. Alguns vão dizer, não, ela contém a palavra de Deus, mas ela não pode ser totalmente a palavra de Deus, porque Deus não consegue se encaixar dentro de palavras humanas. Outros vão dizer que a Bíblia Sagrada reflete a palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, ou a bibliologia, ela é um ramo importantíssimo dentro da área da teologia. E quando nós estudamos isso, nós vemos essa importância.
Então esse é o nosso primeiro vídeo, nós vamos gravar outras aulas falando sobre a Bíblia Sagrada, porque é um tema muito importante. Então eu peço que você dê um like aí no nosso canal, comente, compartilhe, nos ajude para que nós possamos continuar a falar sobre temas importantes dentro da área da fé e principalmente da teologia, que é uma das áreas que nós mais gostamos. Ok, pessoal? Até mais, até o próximo vídeo. Abraço!